Falou aqui, ó. Começar? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento vamos dar início ao culto online. Hoje, culto da família. E já se encontra aqui conosco o nosso amado irmão José Trajano, que é o líder aqui do departamento da família. E hoje, hoje, sexta-feira, vamos dar início agora ao culto online. Já pedimos aí a você, amados irmãos, que vão compartilhando aí essa live, tá certo? Compartilhem, comentem, curtam, ao vivo, e logo mais, ou amanhã logo cedo, estará também pelo YouTube, da Assembleia de Deus, Malvinas de Ouro, tá certo? Neste momento já convido nosso amado irmão José, que ele vai dar continuidade ao trabalho dessa noite. E que Deus abençoe tudo quanto feito nesta noite. Irmão José. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que estamos hoje nessa live, onde vamos falar sobre a família, né? E desde então, gostaria de fazer uma oração. E nessa oração, gostaria de orar pelas pessoas que estão em casa nessa noite, pelas famílias que estão
nessa noite, ouvindo essa live. Gostaria de que você passasse para outras pessoas, para que essa live possa alcançar mais famílias que se encontram nessa noite em casa. Vamos orar ao Senhor Jesus, agradecer o dia de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que nós estamos na Tua presença, na Tua casa, Pai, nesse momento nessa doença, onde a gente não podemos se reunir, Senhor, onde nós não podemos estar junto com os irmãos, mas sabemos nesse momento dessa oração, que estamos todo mundo ligado, louvando e agradecendo o Senhor, aí pelas redes sociais. Senhor, venha abençoar as famílias que estão em casa nessa hora, que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo essa live, ó Deus querido, que estão, Senhor, com alguma dificuldade, que o Senhor venha passar, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender as enfermidades, venha repreender, Senhor, essas pessoas que estão contaminadas com esse vírus, Senhor, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, Tu venha fazer presente e passar um bálsamo na vida das famílias nessa noite. É que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 hinos. E desse canto eu gostaria de convidar o presbítero Jálio, que está aqui conosco. Ele vai entoar 2 cânticos. E depois vamos dar a continuidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o número 1 da nossa harpa cristã, que fala de chuvas de graça, chuvas de bênçãos para o povo de Deus nessa noite. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dar-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos dar-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes,
chuvas do Consolador. Não tem algum pedido especial? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar na sequência. Amém? O número 2. Saudosa lembrança da nossa pátria. Amém? Louve comigo aí na sua casa, em nome de Jesus. Pegue sua harpa. Número 2, e louve ao Senhor. Em tempos difíceis, a Bíblia ensina-nos que podemos louvar a Deus e orar. Então, louve a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daquele que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu
eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Amém. Graças a Deus, foi cantado 2 hinos da harpa cristã, querendo fazer a leitura da devocional dessa noite, aonde se encontra em Efésios 6. Vamos ler alguns capítulos da palavra de Deus, no 10 ao 13, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: quando mais sedes fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podemos ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os demoniadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Amém? E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém. Irmão, antes de fazer uma oração e também passar para o presbítero Jário, é ele que vai trazer a palavra de Deus, ele veio ali da igreja Bodogogó, do setor 13, ele é que vai trazer a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria só de agradecer uma bênção de Deus, um livramento, né? Aonde quem viu aquele acidente ali, constatou que realmente Deus estava ali e livrou todas as pessoas que se envolveram no acidente. A minha esposa vinha no trabalho com o irmão dela, e quando vinha aqui na Folha de Coutinho, um rapaz, infelizmente, provavelmente embriagado, atropelou a minha esposa e meu cunhado. Mas Deus botou a mão e livrou. Hoje ela não pôde estar aqui porque realmente a gente continua se recuperando para essa igreja aqui. Os irmãos que estão na live continuem orando, né? Que logo, logo a gente vamos estar aqui todos contando a bênção e a vitória, né? E é dessa forma, irmão. Temos que estar fortalecido, revestido da armadura de Deus, para quando vir aquele dia mal, Deus venha nos guardar, venha nos livrar desse mal, né? Porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Uma vez um colega meu, ele veio me perguntar que tinham algumas figuras do meio evangélico mundial conhecido pelas mídias sociais que se encontravam escondidos, porque Deus não curava essa doença, porque Deus não livrava. E eu simplesmente disse a ele o seguinte, que realmente há um exagero também pela nossa parte na questão pentecostal, mas uma coisa é como eu disse a ele: quantas vezes a população brasileira ou a população do mundo se humilhou, quantas vezes a população do mundo clamou a Deus e pediu a sua misericórdia, né? Muitas vezes isso esteja acontecendo para o povo entender que só Deus, só Jesus que
pode trazer. Né? Ou seja, tem que ser de nós não se humilhar, não buscar, não vai cair a chuva, Deus não vai sarar a terra. Precisamos se humilhar. Não é figurinha A e B vai fazer tal coisa, não. É Jesus Cristo. É Ele que tem todo o poder. Ele que pode nos livrar. Ele que pode nos guardar. Mas como nós somos cristãos, temos uma fé maior. Que um dia estaremos lá. E isso, Covid ou quem seja, a doença que for, não vai poder tirar esse prazer, essa alegria. Temos que ter fé, porque o justo vive pela fé. Eu vou fazer a oração, depois da oração, o pregador dessa noite, o irmão Jálio. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela palavra já lida. E que todos nós, Senhor, venhamos se humilhar, venhamos pedir ao Senhor, meu Deus. O Senhor é que tem todo o poder, o Senhor é que tem toda a majestade, ó Deus. Em nome de Jesus, que a gente, que a nossa nação, que o mundo possa entender, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de Ti, que só o Senhor que pode botar a mão nas vidas, que pode livrar, Senhor, dessa doença, e também pode guardar, porque nossa fé, a nossa ida aqui nessa vida, é programar a nossa ida aí onde o Senhor se encontra. E cremos, Senhor, que iremos sim para o céu. Pode a enfermidade vier, pode o que vier, mas o Senhor é Deus e o Senhor nos guarda de todo o mal. Quero, Senhor, orar pelo irmão Jairo, que vai nessa noite dando de Ti a palavra de Deus. Que o Senhor venha, Senhor, fazer dele um canal. Que o Senhor venha trazer, Senhor, usar o irmão Jairo com a palavra, Senhor, que venha entrar nos corações pela essa live. Que os corações nessa noite venham sentir que o Senhor ainda continua sendo Deus. Em nome de Jesus. É que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estou muito grato ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui nesta congregação em que eu já conheço há bastante tempo, né, mas a bênção que eu escolhi para casar é filha desta congregação, nossa irmã Vânia. Muitos irmãos aqui conhecem, né? Filha da nossa irmã Maria Marta. E pela misericórdia de Deus, casamos aqui nesta congregação, irmão José. Há 17 anos atrás, estávamos aqui de joelhos no altar, jurando os votos matrimoniais na presença do Senhor. E foi nessa congregação onde Deus nos abençoou. Logo depois fomos congregar na igreja do José Pinheiro, onde passamos um bom tempo lá. E hoje nós estamos ali na congregação da Bodocongó 3, do setor 13, na pessoa do pastor Anselmo, que é o o pastor de área. E nossos pastores são o pastor Marcos e José Cláudio II, co-pastor, está ali conosco, que traz a saudação da paz do Senhor para o povo de Deus aqui nesta congregação. Amém? Então, nós iríamos estar aqui também nessa noite, se não houvesse tido esse fechamento geral, nós estaríamos hoje com o quarteto, irmão José? No quarteto Vox Day. Estaríamos hoje cantando aqui, louvando ao Senhor. Mas, infelizmente, devido ao
esse fechamento que houve das instituições, nós não podemos estar aqui para louvar a Deus, mas já combinamos ali com o nosso irmão José, né, que estaremos, talvez no próximo mês, se assim Deus nos permitir, com um quarteto aqui louvando nesta linda congregação. Amém? Então eu queria que os amados irmãos abrissem. Eu trouxe uma palavra hoje bem objetiva, irmão José. Uma palavra, como o culto é voltado para a família, para o casal, por assim dizer, né, para a família de um todo, de um modo geral, eu trouxe uma palavra bem objetiva, uma palavra que vai fazer a gente nos refletir dentro do que se diz respeito ao casamento. Amém? Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 7, é um versículo, um texto muito conhecido da igreja, mas que eu achei que caberia bem para esta noite, né? Eu peço aos amados irmãos que eu já vou lendo logo para não perder tempo. Mateus capítulo 7, o versículo 24, que diz assim, são palavras de Jesus, que ele vai falar dos dois fundamentos. Então ele vem dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos um capítulo que, esse capítulo é a continuação do capítulo 5, o Sermão do Monte, onde Cristo ele vem falar de várias coisas. Bem-aventurados os mansos, os humildes, bem-aventurado, amém. Sendo autorizado aqui, está tudo limpinho, meus amados irmãos, está tudo bem higienizado. Foi autorizado aqui pelo nosso irmão a tirar a máscara. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos aqui em que Cristo, ele senta no monte, ele começa a ensinar as pessoas, e ele vem falar sobre o sal, sobre a luz, né? Ele ensina a respeito da ira, se o homem deve se irar ou não, e ele vem ensinando, ele ensina a respeito do divórcio, ele se aprofunda nessa questão do divórcio também, ainda no capítulo 5. No capítulo 6, ele começa a ensinar a respeito da oração, de como orar, ensina o Pai Nosso aos discípulos, e ele vem ensinando sobre o jejum, sobre os tesouros que há no céu, os tesouros que há na terra, os dois senhores, as preocupações do dia a dia, do dilema do dia a dia, e ele começa a ensinar, e ele chega no capítulo 7, e aí ele começa a ensinar, e ele vem falar, não julgueis para que não sejais julgados, e ele vem falando, e Jesus fala agora, encoraja a oração, ele vem falar sobre a porta estreita, em que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e ele vem falar dos falsos profetas, e ele vem falar quem entra no reino dos céus, quem vai ser quem entrar no reino dos céus, e logo depois sim agora, ele vem fazer um fechamento de tudo que ele ensinou até agora, e ele diz, os dois fundamentos, e aí como Jesus gostava de ensinar, né, ele traz essa virtude de ensinar com coisas simples, irmão José. Ele não era aquela pessoa de ensinar com coisas complexas como os fariseus faziam. Os fariseus estudavam muito, conheciam muito da lei, mas na hora de ensinar eram coisas complexas demais, e eles ensinavam coisas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Mas vem o Cristo e ele começa a ensinar coisas cotidianas que as pessoas viviam, coisas simples, coisas práticas, para que trouxesse então um ensinamento muito profundo sobre o reino de Deus, sobre as profundezas de Deus, sobre aquilo que ele queria. Então, ele começa a dizer, ele diz, depois que ele ensina, ele vem trazer essa questão, e ele fala sobre dois homens que, nas mesmas condições, são duas pessoas diferentes, dois homens diferentes, duas famílias, por assim dizer, e ele vem falar sobre algo que é construir
algo que constrói. Ele vai que isso, um homem que edifica a sua casa, ele constrói a sua casa. Ou seja, geralmente quando Cristo fala do homem, ele possivelmente está falando de família, porque o homem geralmente é quem toma a frente, principalmente nos tempos de Cristo. E ele fala, a gente poderia dizer até assim, que esta família, este homem que representa essa família, se esse homem construir essa casa, por que eu falo em família? Porque se ele está construindo uma casa, irmão José, ele está querendo botar alguém lá dentro, né? Então, se ele constrói uma casa, ele constrói, então as condições que Cristo dá para as duas pessoas que estão construindo essas casas diferentes e em locais diferentes são as mesmas condições. E o interessante é que um constrói ou prefere construir a sua casa na rocha e o outro prefere construir a sua casa na areia. O interessante é que as condições climáticas que Cristo fala no discurso é que as duas pessoas passaram pelas mesmas dificuldades. Cristo, mesmo aquela pessoa que firmou a sua casa na rocha, e a gente sabe que a rocha é Cristo, ela passou pelos mesmos problemas daquela pessoa que não firmou a sua casa na rocha, que era Cristo. Entenda onde eu estou querendo chegar. São duas pessoas que decidiram firmar a rocha, firmar a sua casa, o seu alicerce, por assim dizer, numa coisa sólida, que é Cristo, e outro que não quis fundamentar a sua base na rocha, que é Cristo. E aí a gente tem vários motivos. Cavar na rocha, irmão José, é muito mais difícil, porque requer muito mais esforço, né? Muito mais talento. Mas cavar na areia é muito fácil. Há quem diga que até com as mãos é possível se cavar na areia, né? Mas porém, quando vier a chuva, quando vier os ventos, aquela casa que foi construída na areia, ela vai cair, né? Então, trazendo para o contexto da família, nós vemos que Deus, Ele construiu a família. Estamos encontrando um texto lá em Gênesis, no capítulo 18, em que Deus, Ele viu que Adão viver sozinho não era bom. Então Ele a Bíblia diz que eu far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, uma pessoa que vai ajudar este homem a caminhar, a continuar caminhando, né? Então a família, ela é vitoriosa, ela se deleita quando ela se deleita nos seus mandamentos, nos mandamentos do Senhor. A família, ela vem alcançar a vitória quando ela se deleita nos mandamentos do Senhor. A família firmada na palavra de Deus é uma família alegre, é uma família feliz, é uma família que tem a Deus. E onde eu quero chegar? É que às vezes, irmão José, existe uma máxima falada nos púlpitos de nossa igreja, que a igreja, ela começa em casa, e isso é uma verdade, mas começa mesmo? Será que nós estamos fazendo com que a igreja de Cristo comece em nossos lares? Será que nós estamos fundamentando a nossa família na rocha? Ou nós estamos fundamentando a nossa família na areia, em que quando vierem os ventos, as tempestades, os problemas da vida, as dificuldades, a gente não tem a base espiritual o suficiente para suportar juntamente com aquela pessoa que Deus te deu, né? E uma coisa interessante é que no decorrer da vida, nós somos pessoas que somos muito bom para as pessoas de fora. Nós tratamos as pessoas que são de fora muito bem, e muitas das vezes tratamos as pessoas que são de dentro de casa, do nosso aconchego, do nosso lar, seja pai, seja mãe, seja filhos, seja esposa, seja esposo, né, de uma maneira tão ruim. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ter amor ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia vem nos ensinar que nós precisamos ter compaixão dos nossos próximos
como temos compaixão de nós mesmos. A Bíblia vem nos ensinar a dever apenas o amor ao nosso próximo. Só que às vezes a gente pensa que o próximo é aquele próximo que está distante, ou seja, o irmão da igreja, aquele que você só o vê de domingo em domingo, aquele que você só o vê nas terças ou nas quartas-feiras, nos cultos de doutrinas, aquele que está distante, aquele seu vizinho que está ali do lado. E muitas das vezes a gente não enxerga o nosso cônjuge como o irmão, como aquele irmão que você precisa amar. A Bíblia vem dizer, Pedro vem dizer que o nosso cônjuge, ele é co-herdeiro de Deus, co-herdeiro da salvação juntamente conosco. Então minha esposa, ela é co-herdeira da salvação. Eu tenho que tratá-la bem, assim como ela tem que me tratar bem, porque nós não somos apenas cônjuges, nós somos também filhos de Deus, crentes em Jesus, e precisamos nos tratar como tal. Precisamos nos comportar como filhos de Deus dentro do casamento. Temos que trazer essa realidade, onde muitas das vezes nós tratamos mal um filho, tratamos mal uma esposa, e o Evangelho de Cristo fica onde? O testemunho que você tem dado fica onde? A Bíblia nos ensina que devemos tomar cuidado com o nosso testemunho, para que as pessoas vejam em nós o semblante de Cristo, o cheiro de Cristo, para que as pessoas olhem em nosso cônjuge, em nós, o nosso casamento, e venham dizer assim: essas pessoas são pessoas diferentes, essas pessoas são pessoas iluminadas, essas pessoas são pessoas transparentes. É como Paulo falou, é preciso ser uma carta aberta. Mas para isso, irmãos, precisamos trazer o Evangelho de Cristo para dentro da nossa casa também. Porque às vezes, irmão, nós somos uma bênção na igreja, é um reteté, é um fogo, fala em línguas estranhas, pula, irmão José, grita, vai lá na frente, volta atrás, e é que chega primeiro, ora, se levanta, gosta de cantar, prega. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas muitas das vezes em casa, aí só quem sabe quem é a pessoa é o seu esposo, é a sua esposa. E isso, irmãos, é o que tem trazido muitas dificuldades para o convívio dentro de um lar cristão, né? Nós temos aqui, existe um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim. É um livro voltado para o casamento, de David Harvey. Eu trouxe uma parte que ele diz assim: nosso verdadeiro oponente não é o outro que está do outro lado da cama, mas sim o que está dentro de nós. Desejo que se põe muitas das vezes, que se opõe muitas das vezes ao do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente começa a pensar que eu sou pecador, irmão José, irmão Leonésio, eu sou pecador, minha esposa é pecadora, nós somos frutos do pecado, estamos no mesmo patamar, as coisas começam a mudar diferente. Porque a gente não pensa assim com o nosso irmão? A gente não releva tanta coisa no nosso irmão? Às vezes o nosso irmão não maltrata, às vezes nosso irmão fala coisa que não é para falar conosco, às vezes nós estamos no trabalho, escuta algo que a gente ri, porque precisa rir, porque tem que ser educado, e muitas das vezes a gente releva tanta coisa com o jeito de fora, perdoa tanta coisa com as coisas de fora, mas com o nosso convívio, com o nosso lar, não, a gente não quer perdoar. O relacionamento se tornou tão íntimo que muitas das vezes o perdão não é liberado, a forma de tratar bem não é liberado. Às vezes até um eu te amo. Quantas vezes foi que você disse hoje eu te amo a sua esposa? Quantas vezes você disse a seu esposo eu te amo? Ô meu velhinho, ô meu filhinha, eu te amo, né? Quantas vezes? Quantas vezes houve um ato de carinho? Porque amar, a palavra amar é um verbo.
E todo verbo precisa de uma ação. Você não pode dizer eu amo sem mostrar que ama. Só de falar? Não. Precisa ter a atitude, ter a camaradagem, né? Ter aquele carinho especial, coisas que a Bíblia ensina para nós, né? E outra coisa, o pecado é errado não por causa do que ele faz a mim ou a minha esposa, mas porque é um ato de rebelião contra Deus. Então todas as vezes, irmãos, porque a palavra também ela é muito forte. Às vezes não é uma ação, às vezes é uma palavra verbal, algo que a gente fala com o nosso cônjuge, que magoa, que machuca, né, que entristece, e às vezes não tem a hombridade de chegar e dizer: minha querida, meu querido, me perdoe, me desculpe, não era aquilo que eu queria falar, não era aquilo que eu queria dizer. Você sabe que eu sou pecador, eu sou falho e eu preciso do teu perdão. E você que sabe que você também tem falha, é pecador, você vai entender que precisa perdoar. Então você começa a construir algo em cima da rocha. Você começa a enxergar o seu casamento dentro do evangelho, não é fora não. Porque muitas das vezes a gente tem a igreja de fora e não tem a igreja de dentro. Nós precisamos ter o hábito de criar a igreja de dentro. É a igreja saudável. Porque uma família saudável, meus amados irmãos, traz uma congregação saudável. Uma congregação cheia de problemas, provavelmente as famílias têm problemas. E se os problemas não forem solucionados, a igreja vai passar por diversos tipos de problema. A questão é: você está disposto a ceder? Você está disposto a olhar para você e dizer: não, o culpado sou eu? Você está disposto a fazer como Cristo fez? Lá na frente eu vou citar um texto bem interessante. Mas você está disposto, você homem, você dono de casa, você está disposto a amar a sua esposa incondicionalmente? É difícil. Como é amar incondicionalmente? É não dar nenhuma condição. Ela não precisa fazer nada para que você a ame. Você a ama porque a ama. Você ama porque gosta de amar aquela pessoa. Ela não precisa fazer nada em troca, trazer nada em troca a você, porque você a ama. E foi assim que Cristo nos amou. A Bíblia diz que lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira essa que não sabe explicar, quem enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, um amor incondicional. Quem vai morrer por eles? Cristo se oferece: eu morrerei por eles, eu pagarei essa sentença. E Jesus, ele pergunta a você hoje: você está disposto a amar incondicionalmente? Amar o irmão que você vê de domingo a domingo, em que você às vezes olha para ele assim: não vou não, muito não, mas você só vê ele de domingo a domingo, é uma coisa. Mas amar o cônjuge que você está dentro de casa, quase praticamente 24 horas, dorme com ele, se acorda com ele, sabe os hábitos, conhece os hábitos, conhece os defeitos, conhece os problemas, conhece as virtudes, é bem mais difícil de se dar. O relacionamento ele vai se estreitando de uma forma que você vai se habituando àquela pessoa, e às vezes essa forma de você se habituar à pessoa leva você a tratar ela como uma qualquer pessoa. Às vezes você era gentil, abriu a porta do carro para ela entrar, abria a porta, deixava ela passar na frente. Já hoje não tem mais isso, passa, vai-se embora. E aí, me espera aí, não, vem que eu estou atrasado. Né, irmão? O irmão Zé está rindo ali, mas isso é uma verdade. Isso são coisas pequenas, mas que vão somando na nossa vida. E às vezes a gente trata mal de verdade isso quando a situação não se agrava. E aí começa as coisas falando um do outro, gritando um com o outro, né? E o vizinho lá dizendo: oxe, ele é crente. E eles gritam um com o outro, e eles brigam um com o outro, mas eles não são crente. Essa palavra crente é até pesada, né? Porque hoje em dia não se usa mais.
Há muitos anos passaram falando de crente de uma forma pejorativa. Lá vai os crentes, né? Hoje em dia é gospel. Mas é um gospel cru. Não tem vida, meu irmão. Não tem vida no altar. Anda de todo jeito, fala de todo jeito. Tem as opiniões que quer. O pastor fala, eu não vou mais para aquela igreja. Hoje em dia a igreja é para todo tipo de gosto de crente. As pessoas não querem mais viver o evangelho. As pessoas querem viver ao seu modo, ao seu bel prazer. E o evangelho não é isso. E por que nós estamos tendo um culto como esse, irmãos? Um culto faltado para a família, para sanar problemas que possam trazer uma separação. Porque o crente, quando aceita Jesus, né, ele não pode mais viver, mano, da vontade dele, não. Ele agora tem um dono. E a Bíblia diz que o dono é ciumento. O dono é ciumento, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Então, quando algo está dando errado, o Espírito Santo ele chega e olha, está errado. Você continua se você quiser, mas que o Espírito Santo chega, fala no teu coração. Lembra um versículo lá que você leu há 10 anos atrás. Lembra daquele versículo, pois você está violando ele agora. Aí você, eita Jesus de Nazaré. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da vida espiritual do nosso cônjuge, né? Da esposa cuidar do esposo cuidar da esposa. Isso falando não só as coisas materiais, né? Como fazer o almoço, cuidar do paletó para vir gomadinho, bonitinho, ajeitadinho. Não estou falando disso. É das coisas espirituais. Porque o diabo, ele começa a invadir o lado espiritual do crente, a confundir a mente do crente, e as coisas espirituais revelam as coisas materiais. Porque quando algo vem no teu coração, você verbaliza e você pratica. Então existem várias dificuldades para que o casamento possa ter problemas. Existem dificuldades financeiras, existe o orgulho. Existem crentes orgulhosos, irmãos, que às vezes discutem dentro de um relacionamento de casamento, irmão José, e ele tem um orgulho dentro dele, o pecado, porque isso é pecado, e ele não compreende que ele é pecador, e ele se segura ali, não, eu não peço perdão não, porque eu sou o homem da casa, e foi Deus quem me constituiu como homem da casa, e ela tem que me respeitar. Aí engrossa o pescoço, irmão José, né? Se acha o machão e se esquece que Deus deu aquela pérola a ele para cuidar dele, né? E vice-versa, porque existe a mulher brava também, né? Né, irmão Onésio? Existe ou não existe? Existe, porque Deus é tão sábio, irmão, que às vezes não deixa dois bravos não se casar, não, não é, irmão? Já imaginou? Dois bicudos diz que não se beija, né? Mas às vezes o homem é mais, aí a mulher já é, oh meu amor, não faça isso não, né? Isso me faz lembrar um texto sagrado, quando Davi vinha com fome, foi falar com o homem, esqueci o nome dele agora, Jesus. E quem veio, e o camarada disse, não tem comida para você aqui não. Aí a esposa dele, olha só como é que Deus faz. A esposa dele veio, né? A esposa dele veio e apaziguou a ira de Davi, para que Davi não matasse. E ele terminou sendo marido dela, né? Eu não lembro bem da história. Mas Deus faz assim, irmãos. Deus é misericordioso demais para nós. Principalmente para mim, que eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, um caba feio igual a mim, consegui, irmãos, uma bênção de Deus na minha vida, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, trazer o evangelho para dentro do nosso casamento. E essas dificuldades, a dificuldade do orgulho, a dificuldade do egoísmo. Tem crente que é egoísta, só ele tem sentimento, só ele é magoado. Parece que só ele é quem vive no mundo. O que ele fala, o que ele diz, o que ele faz,
parece que não magoa ninguém. Parece que não magoa o filho, não magoa a esposa. E é por isso, irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque quando a gente não ama o nosso filho como crentes, porque eles são crentes também, eles são igreja. Ele é o nosso irmão. Lá lembrado? Amai o teu próximo, ele é o teu próximo, ele é o teu próximo, o teu filho é o teu próximo também, a tua esposa é o teu próximo também. E é por isso que hoje os casamentos estão fazendo assim. A gente vai nos presídios e pergunta: como é teu nome? Aí o camarada diz: é João. Como é teu nome? É Isaac. Como é teu nome? Sabe? São nomes bíblicos, irmãos. Israel, Pedro, Tiago. Está fazendo o que aqui, rapaz? Não, rapaz, eu era crente. Eu era crente da igreja. Estou aqui jogado. Quantos? Agora eu pergunto, irmãos, às vezes, não digo sempre, mas às vezes é porque a gente não olhou com o olhar de um cristão, de trazer para perto, de pregar o evangelho, de tratar bem, de ser cordial, amoroso com o filho, amoroso com a esposa amorosa com o esposo. E às vezes Paulo dá um exemplo muito grande quando ele diz assim: eu, Paulo, Cristo morreu por muitos, mas principalmente por mim, que sou o pior deles. Imagine Paulo dizendo isso: Paulo, eu sou o pior de todos os pecadores que Cristo morreu, sou eu, apóstolo Paulo. Então, irmãos, às vezes quando a gente se conscientiza de quem a gente é no contexto espiritual, que nós somos, irmãos, desgarrados, próprios, cego, nu. Agora não, porque nós temos a Cristo. Mas quando a gente começa a nos colocar no patamar, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu preciso da tua ajuda. Porque às vezes a gente se intitula do título que a gente tem. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou... É tentado do mesmo jeito, que pode ser até pior, porque o diabo, quando ele vê você galgando, aí ele: vou derrubar. E ele sabe o teu ponto fraco, e se você não conhecer o seu ponto fraco, você cai. Então é bom você se conhecer, você saber até onde você dá para ir, até onde você pode ir. Não posso ir até aqui, daqui para lá não dá, porque o diabo vai tentar e você vai cair, meu irmão. E nós somos pecadores de natureza, é o que a Bíblia diz. A natureza do pecado está em nós. Paulo diz: quem me livrará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Né? Então às vezes, irmãos, a gente diz: eu sou super crente. Não existe super crente não, irmão. Você é pequeno, você é falho. Se não for a misericórdia de Deus nas nossas vidas, a gente já ia ser consumido, destruído. Porque o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele não chega perto não, mas ele fica ao derredor, lançando seta, lançando pensamentos malignos, para que a gente possa cair, a gente possa se afastar do caminho do Senhor. Mas ele não chega perto e ele não dorme. Enquanto a gente está brincando de crente, ele não está brincando de Satanás não. Ele fica investindo, principalmente na área da família. Hoje, o conceito de família na sociedade está destruído, desarraigado. Hoje estão querendo descer de goela abaixo tudo contra a família, destruir, dissipar a família. Por quê? Porque a família, ela não só é a base da sociedade, como também ela é a base da igreja. Já falei, uma família forte e saudável é uma igreja forte e saudável. O pastor não vai ter preocupação de estar se preocupando com casal A, com casal B, porque são casais bênçãos na presença do Senhor, são casais que oram na presença do Senhor. E eu estava vendo aqui, numa pesquisa que eu fiz, eu estava vendo aqui um percentual de divórcio entre os evangélicos. Entre os evangélicos, eu acredito, eu particularmente, eu não acredito, eu creio no casamento. Casou-se, casou. Não tem esse negócio de não vou casar para quando for daqui a 10 anos eu me separar. Eu não aprendi assim na Bíblia. Pelo menos na Bíblia fala que se casou-se, casou-se. Não pode romper os votos matrimoniais. Há alguns irmãos
que se divorciaram, não importa aí, não vou entrar no mérito do motivo, se divorciaram, estão divorciados, se casaram novamente, porém eu não vou arriscar, e não quero arriscar. Eu tenho uma bênção na minha vida, que é a minha esposa, mas o meu conceito para o casamento é: casou-se, pronto, fechou, só depois da morte. Se um dos dois morrer, pronto, aí você está liberto para casar, mas se não, até ali, meu irmão, aí é fechado. Eu particularmente creio assim. Existem outros irmãos que vão pegar textos e vão trazer e vão dizer: olha, não, mas o texto tal diz assim, assim. Mas porém, quando Cristo se encontrou, porque a gente fica perguntando, irmãos, por que que Cristo insistiu com os fariseus, dizendo: não, mas não foi assim não. Ele não disse lá em Mateus? Não, mas não foi assim no começo? Não, mas Moisés deu. Sim, Moisés deu por causa da incredulidade do coração de vocês, mas no começo foi assim? Não foi. Por que Cristo insiste nisso, né? E ele insiste, e ele diz mais: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, se Deus nos uniu em um ato matrimonial, que nós não venhamos separar, porque foi Deus que uniu este laço. É uma aliança entre você, a sua esposa, o seu esposo e Cristo. Coisa linda, né? E a Bíblia vem dizer mais, que nós somos uma só carne. Eram dois, agora só é um. Então é como se eu desse um beliscão na minha esposa e quem sentisse a dor fosse eu. E veja só como é importante você amar o próximo como a si mesmo, dentro do casamento, porque você começa a construir. Eu comecei o texto aqui falando em construção, construir a rocha é Cristo. Você precisa construir isso em Cristo, para que você não venha perder o seu casamento. Vou terminar que as horas se foram. Tem muita coisa para falar, né? Mas infelizmente a hora se foi. Então nós temos aí, irmão, 24% divorciado. No meio é um site guiame.com evangélico que fala sobre de 24%, é uma taxa alta, né? De pessoas que se divorciaram, que por N motivos, seja problema de dificuldade de casamento, problema financeiro, problema com criança, enfim, não importa, importa que se separaram, e isso é lamentável. Então, irmãos, eu só queria terminar que as horas se foram, eu já passei até um pouco da hora, mas tinha muita coisa para falar, mas o nome do Senhor seja glorificado. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você construa algo solidificado na rocha, que é Cristo. Construa algo que venha deixar um legado no futuro para seus filhos, para que o seu filho não olhe assim e diga: nunca vou ser crente, porque em casa meu pai e minha mãe é de um jeito, mas na igreja ele é de outro. Ele é um fariseu nato, não é? Vamos formar, irmãos, nos nossos filhos verdadeiros crentes na pessoa de Jesus, que ele olha para nós e diga: meu pai é um crente. Essa semana não, mês passado, eu estava lendo, eu fui professor da Escola Bíblica Dominical, eu amo a Escola Bíblica Dominical, por muitos anos lá no Balneário 3, também lá em José Pinheiro, eu fui professor da Escola Bíblica Dominical, e eu estava lendo a Bíblia, e estava estudando, a minha filha passou, olhou para mim, parou, aí disse assim: pai, eu tenho certeza que o senhor vai para o céu. Aí eu olhei para ela assim: mas por que você está dizendo isso com tanta veemência, com tanta certeza, com tanta vontade? Ela disse: não, porque você lê muito a Bíblia, você ora, você louva. E uma criança de 7, né, ela está com 7 anos, percebe essas coisas. E eu disse: mas minha filha, mas a coisa é tão diferente, porque você está vendo o que está fora, né? Eu não quis ser. Eu disse: mas você está vendo o que está fora, meu filho. Deus, o nosso Senhor, Ele vê o que está dentro, né? Ele faz, porque a salvação, ele sai de dentro para fora. Você começa a se santificar de dentro para fora. Aí ela olhou assim e disse: não, pai, mas eu tenho certeza mesmo assim. Então é esse legado que a gente tem que dar, de despertar o desejo na nossa família, no nosso filho, no nosso cônjuge, de ele
ter a mesma vontade dele olhar, mas por que pai só vive na igreja? Por que pai lê tanto a Bíblia, né? Pai, às vezes ela diz, pai, eu queria dormir, mas eu queria que você contasse uma história bíblica para mim. Coisa linda, né? E aí eu me deito lá e vou contar. Às vezes eu estou morrendo de sono, cansado. O irmão José trabalha comigo, sabe? A gente trabalha 12 horas, meu irmão. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, vai dormir, menino. Não, pai, só uma. E aí eu conto uma, quando eu termino, ela conta outra, né? E eu tenho que contar outra história bíblica e por aí vai. Mas isso eu faço com prazer do mundo, porque eu sei que eu estou alimentando Cristo na vida dela. E isso vai ficar para sempre na memória dela. Quando ela estiver grande, aí se cumpre aquele versículo. Ensina a criança no caminho que vai dar, porque quando ele estiver grande, ele não se desviará dele. Ele pode até se desviar, meu irmão, mas ele se desvia sabendo da verdade. Porque depois que isso aqui, entra em ação, a consciência, aí, meu irmão, aí é só você orar por ele. Ora por ele, mas no momento agora, 7 anos, 8 anos, 10 anos, é com você, é comigo. É ensinar, é mostrar a verdade, mostrar o caminho, ir com ele, não é mostrar o caminho, não, vai por ali, não, vá com ele, né? Então, meus amados irmãos, eu tinha muita coisa para falar, mas eu já estou por satisfeito. Quero agradecer ao nosso irmão José, nosso irmão Leonésio, pela confiança de trazer esta palavra aqui nesta noite. E eu espero que você tenha entendido que muitas das vezes o próximo não é o que está distante, é o que está ao teu lado, tá bom? Então se agarra com ele, ora junto com ele, caminha junto com ele, para que no dia em que Cristo voltar, possam subir os dois. Não possa se cumprir aquela palavra que diz assim, ficou um e o outro foi. É muito pesado isso, né? Mas que possa subir os dois. Aliás, não só os dois, mas toda a família, porque você soube regar, e quem sabe regar uma planta pequena, no futuro a gente vai colher os frutos. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Peço oração por minha família, peço oração pela minha pessoa, para que Deus possa continuar nos abençoando ali na nossa congregação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmão, pela palavra que foi dada nessa noite. Creio eu que foi uma palavra muito abençoada, aonde eu particularmente aprendi muito com esse ensino que o irmão Jário trouxe para nós nessa noite. Hoje, como o irmão Jário frisou logo no início, era para estar o quarteto conosco, mas por questão da medida dos nossos governantes, achamos por bem remarcar para outro dia. Eu particularmente queria muito ver o quarteto, mas vamos deixar para o próximo, quem sabe o próximo mês, né, Jair? Deus quiser. Desde não quero dizer aos irmãos pela ausência do nosso pastor, o pastor Jailton. Ele teve uns imprevistos, né? Como pastor, realmente ele está sempre em batalha, né? Conversando, vendo as famílias, aconselhando, principalmente nesse momento difícil que nós estamos se encontrando. E por esse motivo ele não pôde estar, mas mandou a paz do Senhor para todos os que estão aí na live, e que possamos também, irmão, continuar orando pelo nosso pastor e pela família dele, para que Deus possa sempre continuar abençoando o servo de Deus, né? Irmão Jário, sempre quando o irmão quiser estar conosco, por mim, irmão que está aqui representando a igreja, vai ser sempre bem-vindo, principalmente com uma palavra abençoada dessa, né? Creio que Deus usou o irmão e trouxe aquilo que a gente necessitava. Vou concluir, vamos fazer a oração de conclusão do trabalho, e depois o irmão Jário vai trazer a bênção apostólica.
Senhor meu Deus, meu Pai que está aí no céu, queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer, Senhor, por mais essa transmissão, Senhor, da tua palavra, aonde, ó Deus, nós cremos que as pessoas que ouviram, Senhor, essa live nessa noite, com certeza aprendeu e ouviu a tua palavra. E crendo nisso, Senhor, que nós te agradecemos, Pai. Agora então, Senhor, queremos te agradecer por esse trabalho e agradecer a todas as vidas que ouviram. Que Deus, que o Senhor venha cada dia mais multiplicar as bênçãos na vida dessas pessoas. E amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.